Olá, que bom ter você aqui na nossa programação. Começa agora mais um Fiscalização Pública, o programa que acompanha e divulga o trabalho dos vereadores aqui da Câmara Municipal de Taubaté durante os seus respectivos mandatos. E nesta edição de março, nós estamos recebendo o vereador Diego Fonseca, do PSDB. Vereador, seja bem-vindo a mais um programa aqui de fiscalização, desta vez edição de março. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade de estar falando com você, falando com a população de Taubaté e de antemão parabenizar pela sua desenvoltura aqui à frente da Câmara. Parabéns, viu? Muito obrigado, vereador. Muito obrigado pelo feedback. A gente começa o programa hoje, um programa temático, a gente vai falar dentro da área da saúde sobre violência obstétrica. Então a gente vai contextualizar para você entender melhor sobre este assunto. O desrespeito à mulher é considerado violência obstétrica em relação à sua autonomia, em relação ao seu corpo, aos seus processos reprodutivos, podendo manifestar-se por meio verbal, físico e até mesmo sexual, através da adoção da intervenção de procedimentos que são considerados desnecessários, e alguns desses procedimentos também podem ser considerados sem evidência científica. Tudo isso, agrupado, esse conjunto de ações, é considerado violência obstétrica. E para começar o programa de hoje, vereador, tem uma denúncia do seu gabinete, o senhor encaminhou uma denúncia ao Ministério Público relacionada a esse tema, né? Exatamente. Quando nós iniciamos esse mandato, que eu já estou no terceiro mandato, nós recebemos inúmeras denúncias das mães taubatianas, em sentidos variados. A principal delas, as mães taubatianas não estavam conseguindo ter os seus filhos aqui em Taubaté, estavam indo para Pinda para ter os seus filhos. E aí o que me chamou a atenção, não só a mim, mas também de todo o meu gabinete, foi o porquê disso está acontecendo. Tinha uma justificativa plausível na época? A justificativa é o medo de se ter o filho dentro do hospital municipal. E eu falei, eu conversei com a Aline, minha assessora, conversei com o Rafael, com o Jonas, com o professor Tadeu, e nós começamos a nos pronunciar nas redes sociais, na tribuna da Câmara Municipal, que são todas as terças-feiras, na Fala Livre dos Vereadores, e aí nós nos deparamos com um feedback de algumas mães. Para você ter uma ideia, nós conversamos com 27 mães, que nós levamos até o Ministério Público, que conversou com o Dr. Darlan. Aliás, eu queria mandar um abraço para o Dr. Darlan, para a sua técnica judiciária também, a Rosimeire, que nos atendeu muito bem as mães, fez um trabalho magnífico, sensacional, dando voz para essas mães. São situações que não é de agora, são mães que perderam seus filhos, são mães recentes que, a questão de 1 ano, tiveram essa violência. Há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, tem relato de uma mãe há 22 anos atrás. E os relatos são sempre os mesmos. São sempre os mesmos procedimentos em relação às mães. Então, a essas mães que sofreram essa violência, e a você que está nos assistindo, que de alguma forma puder trazer o seu relato até o nosso gabinete para que a gente possa municiar você de informações, porque o Ministério Público fez o trabalho e nós temos um relatório do CAEX, que é um relatório técnico, que apontou justamente essas falhas. Vereador, 27 mulheres, como o senhor colocou, é um número expressivo, A gente está falando disso oficialmente. A gente sabe que quando aparece uma estatística pública, sempre tem muitos números por trás que não aparecem, porque essas pessoas não denunciam, ou não têm acesso à informação, ou não têm conhecimento, Às vezes tem medo. Medo também do que pode vir a acontecer quando denuncia um profissional. Neste caso de violência obstétrica que a gente está falando, quais são os principais relatos? E eles estão concentrados em uma unidade aqui em Taubaté? Exatamente. O grande relato das mães é sobre o Hospital Municipal, que é o HMUT, ele é chamado de HMUT, Hospital Municipal de Taubaté. E até então, quando está sendo feito hoje pela gestão da SPDM, mas antigamente tinham outras gestões. Era a própria universidade, antigamente tinha também a São Camilo. Mas o que elas faziam? Elas faziam mais a parte administrativa. E essa parte prática e às vezes até pedagógica, porque também é feita pela Universidade de Taubaté, vinham com esses procedimentos. Só para você ter uma ideia, Josivaldo, eu fiz um requerimento pedindo informações, até para a gente saber e entender. Hoje nós temos uma lei estadual de 2019 e tem também uma resolução no Conselho Regional de Medicina que diz o seguinte, que a partir da 39ª semana, a mãe ela pode escolher ou o parto normal ou a cesárea. Isso é lei, está expresso.
Não é uma coisa que dá para gerar dúvida, não, é expresso. E aí passava esse procedimento de que, não, olha, quem vai fazer a decisão é a equipe médica. E de fato, às vezes pode existir essa questão. Mas se a partir da 39ª semana a mãe falar que quer fazer uma cesariana, esse direito ela não pode ser negado. E aí eu fiz um requerimento no seguinte sentido: eu queria entender como que é feita essa separação e qual o valor de cada procedimento, qual é o valor da cesárea e qual é o valor do parto normal. Na minha concepção, humilde concepção, eu não sou formado na área da saúde, mas eu tinha um entendimento de que a cesárea seria mais caro. Né? Você utiliza equipamentos, você precisa de profissionais, seja o anestesista, enfim, um aparelhamento. Sabe, para nossa surpresa, sabe qual foi o retorno? Que tem o mesmo custo. O SUS, ele paga o valor igual para cesárea e para parto normal. Então, aí já me acendeu um alerta de que é óbvio que eles vão forçar sempre as mães a fazerem o parto normal, porque a cesárea, ela tem um custo maior e ela não recebe por isso. Mas isso já tinha que estar no plano de trabalho do Hospital HMUT e principalmente quem faz a fiscalização. Olha, embora o preço seja comum, seja igualitário aos procedimentos, você tem que respeitar uma lei federal, uma lei estadual. E não estava sendo respeitado. E essas mães, além de não estar sendo respeitado esse direito, ainda acabavam escutando alguns relatos jocosos. Por exemplo, na hora de fazer foi gostoso, mas na hora de ter o seu filho, sentir dor, você não quer. Quando você pensou, foi bom, não foi? Agora você tem que sentir dor, porque você vai ver o que é ser mãe. Então, são relatos, assim, escabrosos. O próprio promotor Darlan, a assistente técnica dele, a Rosimeire, eles ficaram assustadíssimos com esses relatos. Então, nós fizemos sim uma denúncia para garantir o direito dessas mães, Josivaldo. É esse o sentido que nós fizemos. O vereador está colocando aqui, ele citou a lei, então a gente vai contextualizar para a gente pontuar. A lei estadual 17.137 de 2019, também basada na resolução do Conselho Federal de Medicina, que é o número 2284, essa resolução de 2020. Ou seja, ambos, o Conselho Federal tem uma resolução voltada aos profissionais da categoria e a lei estadual está em vigor desde 2019 aqui em São Paulo. Os regramentos garantem às gestantes essa opção, como o vereador colocou, de optar pelo parto cesariana a partir da 39ª semana. Aí a gente vai continuar aqui entendendo como foram os desdobramentos. O vereador fez essa denúncia ao Ministério Público e aí o Ministério Público, ele tem um centro de apoio à execução que auxilia o órgão, Esse centro de apoio é chamado de CAEX. O CAEX emitiu um parecer técnico, ele é formado por vários profissionais de diversas áreas que auxiliam a atuação do promotor de justiça, porque muitos assuntos vão além da área do direito, às vezes psicologia, na área da educação, da arquitetura, por exemplo. Nesse caso, na área da saúde. E aí o CAEX emitiu esse parecer favorável a pedido do promotor, da Landalton Marques, como o vereador colocou aqui, e ele concluiu esse flagrante de desrespeitos ao direito das gestantes. Vereador, a gente está falando aqui, teoricamente, de um crime? Exatamente. É um crime gravíssimo. Josivaldo, eu tenho 2 filhos. Eu tenho uma menina de 11 anos e um menino de 5. O bem mais precioso que nós temos na nossa vida é os nossos filhos. Eu deixo, às vezes, de fazer coisa para mim, mas faço para eles. E naquele momento, quando uma mãe chega no hospital com o seu bem mais precioso, que foi planejado, fizeram enxoval, tem aquela questão de amor tanto do pai quanto da mãe, a questão familiar. Chega dentro de um hospital, o que você entende quando você chega dentro do hospital? Você quer um acolhimento. E nesse caso, em outros casos também, que ainda nós tenho certeza que nós iremos receber no nosso gabinete essas informações, esse direito foi desrespeitado.
Esse acolhimento foi desrespeitado. Veja, nós estamos falando da segunda maior cidade do Vale do Paraíba, que é Taubaté. Primeiro é São José, depois vem Taubaté. Nós temos um hospital municipal, nós temos uma universidade que forma os médicos, e você se depara com situações de há mais de 20 anos. Ou seja, onde que está a falha? No meu entender, a falha está de quem está ensinando, de quem está propagando essa forma, porque não está atento à resolução, não está atento a uma lei estadual e se acha acima do bem e acima de todos. Ou seja, se vier aqui para o hospital, aqui eu vou fazer da forma como eu quero, da forma como nós sempre fizemos. Ou seja, é um procedimento que precisa ser quebrado, é um paradigma que precisa ser quebrado. Veja, as mães taubatianas ficarem com medo de ter o seu filho em Taubaté e ter que ir para Pinda. Isso é inadmissível. E pior ainda, é o crime que aconteceu, é o crime que às vezes acontece com mães. Recentemente, essa semana que passou, eu recebi uma mensagem de uma mãe falando assim: olha, você conversou com uma mãe e ela teve sucesso quando você conversou no hospital. Você pode conversar porque eu estou tendo o mesmo problema. Olha, ligar para o vereador ter que fazer uma interferência num procedimento, isso é um absurdo. E olha, Josivaldo, eu mandei a mensagem para a diretora administrativa, passou 1 hora, 2 horas, ela já entrou para a sala de cirurgia e foi fazer a cesárea. O que não deveria acontecer, né, vereador? O que não deveria acontecer. Isso é um absurdo. O que acontece? A população, quando enxerga o vereador, às vezes ela enxerga o vereador como uma última porta, como uma última possibilidade, porque às vezes não consegue encontrar o secretário de saúde, não consegue encontrar o prefeito da cidade e aí bate na porta dos vereadores. E eu, como sabendo do problema, eu como estou por dentro do que está acontecendo, as mães me procuram e eu faço mesmo. Isso foi, acho que, uma questão de umas 10 horas da manhã, quando foi meio-dia, a mãe já tinha entrado. Isso não deveria acontecer, isso deveria ser procedimento. Ou seja, é uma situação que coloca a mãe em risco, coloca a criança em risco, e aí eu tenho que ficar batendo na porta, eu tenho que ficar empurrando, eu tenho que ficar cobrando. Então é isso que tem que parar. Por isso que nós fizemos a denúncia, né, para o Ministério Público, e esse órgão técnico, ele fez uma conclusão, se eu puder ler aqui, se você me permitir. Pode sim, vereador, fique à vontade. Vou aproveitar enquanto o senhor acha o trecho aí, só para ampliar um pouco essa discussão, quando a gente fala do direito da saúde da mulher, né, essa legislação estadual e essa resolução, também tem a questão dos direitos da criança, né? O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente garante alguns princípios e a gente está falando de uma dupla violação nesse caso, né? Exatamente. Só para você ter ideia, Josivaldo, tem mães que tiveram seus filhos e hoje são deficientes. Lá atrás, vereador, a gente ouvia muito essa expressão que se tornou muito comum na nossa sociedade, que é a fórceps, né? Aquilo que é feito forçado, aquilo que é feito de maneira não voluntária, ou seja, um instrumento cirúrgico usado muitas vezes para retirar as crianças lá no passado, né? Exatamente. E a gente vê como essa violência obstétrica ainda é cultural e está enraizada na nossa sociedade, né? Tá aí, olha, nós estamos na vanguarda. Nós estamos na segunda maior cidade do Vale do Paraíba. Nós temos a universidade que forma profissionais. Nós temos a Câmara Municipal, a primeira TV Câmara Municipal do Vale do Paraíba, há mais de 20 anos. Então, ou seja, nós já estamos na vanguarda. E aí você se depara com procedimentos arcaicos, que nem você mesmo mencionou. Vai ser feito a fórceps. E é o que foi feito. Tem algumas mães que não foram respeitado o direito dessa lei, dela optar, mesmo ela sentindo dores, na preocupação, olha, vai passar, né, posso ter problema. Teve criança que faltou oxigênio, hoje é deficiente, teve crianças que morreram. E eu falo com propriedade porque eu tenho um filho deficiente, o meu filho é autista. Então, quando a gente se depara com uma questão dessa, Josivaldo, você fica muito mais sensitivo a outras questões, porque a família toda sofre, tem um período de luto da família,
né? E a gente vê, o vereador, também um preceito do SUS é o acolhimento, né? E a questão humanizada. Então, a gente está falando de um parto humanizado, de um acolhimento humanizado, ou seja, de fazer com o outro aquilo que você gostaria que minimamente fizesse com você. E aí fica só nas palavras, né? É atendimento humanizado, é um atendimento de acolhimento, mas aonde que está o acolhimento? Se no momento que uma mãe está ali, sentindo as dores, sabendo que ela tem o direito e ela é cerceada desse direito. Então, quando acontece da criança vir a ter um problema, ficar uma criança deficiente por questão de falta de oxigênio, a família toda sofre. Porque a rede SUS, né, onde essa criança vai utilizar, ela é totalmente precária. Se hoje você precisa passar num neuropediatra, aqui em Taubaté hoje nós temos 2 neuropediatras, um está aposentando e o outro está à via de se aposentar. E nós temos uma fila de espera gigantesca, ou seja, já não tem um médico para atender essas crianças. E muitas das vezes essas crianças às vezes precisam fazer terapias. Precisam fazer uma intervenção com uma fono, com uma terapeuta ocupacional. Equipes multidisciplinares, uma equipe multidisciplinar. E não tem. Sabe qual é a fila de espera para essas crianças? Em torno de 300 crianças que estão na fila de espera, aguardando um tratamento de uma equipe multidisciplinar. Então, você veja, a família, a mãe principalmente, né, porque tudo sobe para a mãe principalmente, ela já tem aquele sofrimento que ela teve ali na hora de ter o seu bebê. Depois, o filho ficou com sequelas, aí ela já não tem o apoio da rede de saúde pública, porque não tem um neuro, não tem, às vezes, um pediatra para fazer o atendimento mais rápido, precoce. Ela já não tem também o acesso a essas equipes multidisciplinares e o luto só aumenta. Então, quando eu senti a dor dessas mães, junto com a minha assessora Aline, com a minha assessoria, eu pude perceber que algo tinha que ser feito. E eu fiz a denúncia formalmente no meu nome. Né? Alguns profissionais da saúde não gostaram porque eu não fui conversar antes. Mas eu não tenho que conversar antes. Se já tem um procedimento que já está há mais de 20 anos, eu vou conversar o quê? Está na hora de fazer uma ruptura, né? Mudar esse processo, né, vereador? Eles vão me escutar? Não vão me escutar. Porque eu já fui falado na tribuna, falei por várias vezes. Eu tive que entrar com a denúncia. E só para didatizar mais... Se o senhor quiser ler o parecer do encaminhado, vereador, pode ficar à vontade, pode ler. Isso. Que o nosso telespectador, a nossa telespectadora, né, ambos aí, ou pai ou mãe, ou quem tem, né, algum caso na família, também vai acompanhar e também saber os seus direitos, porque futuramente pode estar passando, vivenciando uma experiência parecida, seja aqui no município de Taubaté, seja em outros municípios do nosso país. Olha, o parecer técnico, ele teve 31 folhas. E aqui, na conclusão, o médico, que é um profissional do CAEX, que é esse Centro de Apoio Operacional e Execução, ele relata o seguinte: olha, conclui-se que é flagrante o desrespeito ao direito das gestantes atendidas no Hospital Municipal Universitário de Taubaté em optar por parto cesariana a partir da 39ª semana de gestação, após a análise técnica de diversos prontuários médicos, destacando-se como referência de evidência o exemplo de uma certa mãe, que eu vou manter o nome em sigilo. Ele fala assim, portanto, cumpre este parecer destacar que, pelo exemplo apresentado da ocorrência com a gestante e o seu feto ter apresentado óbito fetal, as condutas do hospital em tela retiraram de ambos as chances prováveis de sobrevivência e de prevenir os danos irreversíveis para a gestante, sendo o desfecho morte intraútero, com várias tentativas de que não acontecesse, buscadas por parte da senhora mãe, que foram impossibilitadas tais chances pela conduta da instituição, ao desconsiderar a legislação em vigor relativa ao tema fulcral desse parecer técnico e científico, ou seja, ele diz tudo no parecer dele. Não teve o respeito. A mãe não teve chance. A criança, muito menos, porque ela veio a óbito. Isso é um caso. Quantos mais casos precisa ter para se mudar esse procedimento? É inadmissível.
Vereador, o hospital teve acesso a esse parecer do Ministério Público e se teve, quais as medidas eles pretendem fazer ou o senhor pretende adotar a partir de agora? Eu não sei te dizer se eles tiveram conclusão a esse parecer, mas o que de fato nós iremos fazer juntamente com essas mães é dar todo o apoio necessário para que elas ingressem com uma ação jurídica de danos morais, né? Porque elas sofreram danos morais e percas. Então, a essas mães, eu tenho certeza que vocês estão sendo abraçadas, não só por mim, mas principalmente pelo Ministério Público, porque identificou o erro dentro do hospital universitário, dentro do hospital municipal, que agora hoje é o hospital municipal, e elas terão todo o apoio jurídico para entrar com uma ação utilizando esse relatório do próprio Ministério Público, tá? E a você que está nos acompanhando nesse programa, se você souber de qualquer um caso que também passou por constrangimentos iguais a esse, pode nos procurar aqui na Câmara Municipal, que nós vamos dar as orientações devidas para que o seu direito seja revertido, porque já passou, mas que para que você não passe mais por isso e para que também as próximas mães que forem ao hospital, elas tenham o seu direito respeitado. Ok, vereador, só para a gente encerrar então esse assunto, ainda dentro desse tema, né, relacionado à saúde da mulher, tem uma lei federal que garante que ela tem acompanhamento de uma pessoa da sua confiança, isso em qualquer procedimento médico hoje no Brasil, já é uma lei em vigor, e também, vereador, tem uma outra discussão na Câmara sobre a questão do acompanhamento por doulas, né? Ou seja, cada vez mais a medicina tenta ficar avançada nesse sentido do acolhimento, do socioafetivo, do respeito à mulher. Então, a gente parabeniza o seu trabalho aqui, né, com essa pauta tão importante, ainda mais em março, que é o mês dedicado às mulheres. Então, gostaria de saber se o senhor gostaria de deixar uma mensagem para todas as mulheres de Taubaté nesse mês tão importante, trazendo uma pauta e lembrando que há outras iniciativas, tanto do SUS ou nível federal e estadual, que tentam preservar esses direitos que muitas vezes não são respeitados. Exatamente. Primeiro, eu queria parabenizar todas as mulheres. O que seria de nós homens sem vocês mulheres, né? Desde criança nós já temos a referência materna como uma referência máxima, uma referência de respeito, de amor. Então eu queria dar parabéns para vocês mulheres e dizer que vocês devem ser respeitadas sim, devem ter equidade entre ambos, entre o homem e a mulher, e parabenizar mais uma vez a vocês. Né? Tudo de bom para todas as mulheres e que seja feita aí uma reeducação na questão da saúde, uma reeducação dentro do hospital universitário para que se faça o procedimento de acolhimento para vocês, né? Vocês, as mamães que vão até o hospital para ter o seu bem mais precioso, que elas sejam acolhidas da melhor maneira possível desde que cheguem lá no hospital. Vereador Diego, muito obrigado pela presença, por ter aceitado o convite e espero encontrá-lo novamente em uma próxima oportunidade aqui no Fiscalização Pública. Estaremos aqui com certeza, agradecendo a toda a equipe técnica da TV Câmara e parabenizar mais uma vez a você pelo brilhante trabalho que tem feito à frente da TV Câmara, tá bom? Muito obrigado, vereador. E não esqueça, né? Você sendo mulher ou não, vá atrás dos seus direitos e fique por dentro daquilo que é importante para que você possa garantir esse seu direito como mulher, como cidadã. Este foi mais um Fiscalização Pública. Nesta edição, programa de março, nós conversamos com o vereador Diego Fonseca, do PSDB. Você revê este e outros programas através da nossa programação e também na nossa playlist. Tem canal youtube.com/TVC Taubaté, em canal aberto 4.2. Muito obrigado pela sua companhia e eu fico aqui, te esperando para mais um Fiscalização Pública. TV Câmara Taubaté, a primeira TV legislativa do Vale.